Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara, Inês Costa, Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Geral, Cipriano Alves, General Cipriano Alves, Excelentíssimo Sr. Comandante Distrital, S.B. Campos, as vossas pessoas, cumprimento todos os presentes, entidades oficiais, associações, convidados, comandante, bombeiros. Nós podemos fazer mais. É com estas palavras que eu começo a minha intervenção. E quero narrar um caso. Faz agora 26 anos que perdi o meu filho, com 7 anos de idade. Faz algum tempo que li na internet uma história muito parecida, muito me comoveu. Fez-me reviver momentos trágicos que eu e a minha mulher passamos no Hospital da Estefânia e no Hospital Egas Muniz em Lisboa, onde o nosso filho acabou por morrer. Esta história de vida que eu vos vou contar, por sinal verídica, e que com certeza alguns de vocês também já leram na internet, que ela já correu o mundo, e que está muito bem simbolizada num bombeiro com uma criança nos braços. Narra a história de uma criança de 6 anos, acusada por uma leucemia aguda. Uma mãe, no hospital, aproxima-se da cama do filho, senta-se à cabeceira e começa a pensar: o meu filho vai morrer, mas o que é que ele podia ser amanhã? Segura-lhe nas mãos e o filho abre os olhos. Sorri para a mãe e a mãe pergunta-lhe: o que é que tu gostavas de ser, meu filho, amanhã? E o filho, com um sorriso, diz-lhe: sempre gostei de ser bombeiro. A mãe sorriu e disse-lhe: vamos ver o que é que podemos fazer. Meteu pés ao caminho e foi à corporação próxima falar com o comandante. Contou a história do filho e o comandante, muito comovido, disse à mãe: minha senhora, nós podemos fazer mais, porque a mãe pediu-lhe apenas para que ele pudesse visitar o quartel e dar uma volta no quarteirão no carro dos bombeiros. E ele repetiu: minha senhora, nós podemos fazer mais. É esta mensagem que vos quero deixar. O comandante virou-se para a senhora e disse: dentro de uma semana tenha o seu filho pronto, que nós vimos buscar ao hospital. E assim aconteceu. O comandante foi ao hospital, pegou um menino nos braços e levou para o quartel, onde ele passou um dia completo com os bombeiros, brincando, comendo e, inclusive, saindo com eles nos serviços, nas ocorrências que ocorreram. Saiu no carro de fogo, saiu no carro de emergência médica e até saiu no carro de comando. O menino estava radiante e parece que estava no céu. Voltou para o hospital e durou mais 3 meses de vida devido exatamente a esta situação.
chegada a hora e começando as funções vitais a desaparecer, a mãe convidou os familiares para irem ao hospital. Mas não quis deixar, sabendo a alegria que o filho teve no dia em que passou com os bombeiros, de convidar, de comunicar ao comandante, de o informar do que estava a passar e pedindo-lhe, para que se fosse possível, um bombeiro se buscasse ao hospital. E o comandante mais uma vez respondeu: nós podemos fazer muito mais, minha senhora. Avise o serviço do hospital que nós vamos deslocar imediatamente para aí. Informe o hospital de que não é um incêndio. Nós apenas vamos visitar um sócio honorário da nossa associação. 5 minutos depois, ouviam-se as sirenes e as luzes dos carros dos bombeiros. A mãe tinha pedido, o comandante tinha pedido também à mãe para que deixasse a janela do quarto onde o menino se encontrava aberta. Chegados ao hospital, lançaram a escada mais giros e 16 bombeiros subiram ao quarto onde o menino se encontrava. Um bombeiro pediu à mãe e pegou nele ao colo. Acariciou e ele sorriu. Disse-lhe que ele era um deles. E o menino virou-se para o bombeiro e perguntou: eu sou mesmo um bombeiro? E ele respondeu-lhe: tu és o melhor. Voltou a sorrir, encostou a cabeça ao ombro do bombeiro e apagou-se para sempre. Esta história que eu vos quis trazer aqui para vos dizer: nós podemos fazer mais. Registrem isto, levando até aos extremos se preciso for, e são tantos os homens que já fazem parte dos anais, das memórias e das recordações. Ainda há pouco tempo, na celebração das comemorações do aniversário do Fado, morreu um colega vosso, conforme sabem também. Mas neste século há uma história marcante, uma das mais trágicas da humanidade. Foi exatamente o ataque às Torres Gêmeas em Nova Iorque. Morreram 2.996 pessoas. Mas dessas 2.996 pessoas, 341 eram bombeiros e 2 eram paramédicos. Vida por vida, meus amigos. Deixo-vos esta mensagem. Retenham-na todos os dias e todos os dias digam para vocês próprios: nós podemos fazer mais.